Vocês estão felizes? Então você pode celebrar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode assentar, por favor. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos, por favor. Abra aí. João 16:33. João 16:33. Queria que você prestasse bem atenção, por favor, não levante. Só use o celular para acompanhar o texto. Esse é um tempo muito precioso, irmão. Eu não sei se vocês já ouviram sobre ave de rapina. As aves de rapina, elas têm um papel de roubar aquilo que está sendo semeado. Então, a distração, a conversa, a ansiedade, a preocupação nesses dias são como verdadeiras aves de rapina que são liberadas para roubar sementes que são semeadas. Então, desde já eu oro ao Senhor para que toda ave de rapina, conversas, distrações, ansiedades, sejam repreendidos em nome de Jesus. E que a sua mente esteja voltada, conectada, para ouvir tão somente a voz do Senhor. Amém? Todo chiado, todo ruído, todo barulho, toda distração, caia por terra agora em nome de Jesus. E que nesta noite seja uma noite de cura, seja uma noite de restauração, libertação, seja uma noite de renovo, seja uma noite de avivamento, seja uma noite de encontro com o Senhor. E que esse encontro certamente mudará a nossa vida, a nossa história, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz o texto. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Então só em Jesus nós temos paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Toca no irmão, seja corajoso, tenha coragem. Eu venci o mundo. Ainda em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, 22 até o versículo 25. Quem estava aqui na quinta-feira? Temos sentido falta de muita gente na quinta-feira. Eu sei que quando chega o mês de dezembro, as escalas de trabalho se alongam. Mas, por favor, irmão, não negocie o seu tempo com o Senhor. A Bíblia nos ensina que primeiro é o reino de Deus. Então, vem buscar, vem beber da água que Cristo dá. Romanos 8, 22 até o versículo 25 diz assim: pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você pode baixar a sua cabeça mais uma vez. Dizer: Pai, meu coração nesta noite está entregue em tuas mãos. Fala como fez Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em nome de Jesus. Irmãos, na quinta-feira nós falamos o que é que o sofrimento produz na nossa vida. Não sei se vocês estavam aqui e lembram. Nós falamos que o sofrimento, ele revela o coração. É nessa hora do sofrimento que o nosso coração é revelado, se estamos ou não firmados no Senhor. O sofrimento também, ele vem para aperfeiçoar e fortalecer o nosso caráter. Sim ou não? É num sofrimento onde o nosso caráter é moldado, onde o nosso caráter é fortalecido. O sofrimento também, ele traz perseverança. Aqueles que estão perseverantes em meio ao sofrimento, logo, eles contemplam a glória de Deus.
nós vimos também que o sofrimento, ele produz obediência. Até porque esperar em meio à dor não é uma coisa fácil, mas é necessário. Quando eu me disponho a obedecer aos desígnios do Senhor sobre a minha vida, eu vivo uma vida de realizações daquilo que Deus tem dos céus liberado para a minha vida na terra. Amém? O sofrimento também, ele vai trazer sobre nós uma dependência plena de Deus. Porque tem hora que as portas se fecham, os diagnósticos não são favoráveis, as pessoas desaparecem, nós ficamos como que sem chão, sem piso, e é nessa hora que nós falamos só Deus. Então, de uma certa forma, o sofrimento vai trazer uma dependência plena de Deus. E tem momentos, irmãos, da nossa vida que o sofrimento faz com que o próprio Deus se encarregue de tirar todos que estão em nossa volta, para que entendamos que o Senhor, fala para o irmão, para que o Senhor, entendamos para que o Senhor é o suficiente, irmão, e nada mais. Por isso nós cantamos, só quero a Ti e nada mais. Não desprezando os irmãos. Se os irmãos quiserem fazer um pix para mim, eu agradeço. Se quiser me convidar para jantar, nós vamos prontamente. Mas Deus quer nos trazer a uma vida de intimidade profunda com Ele. E por isso, muitas vezes, em meio ao sofrimento, nós descobrimos dependência de Deus. E como é bom dependermos do Senhor. E nessa dependência também nós aprendemos, em meio ao sofrimento, a confiar em Deus. Como disse Jó, eu sei que o meu, isso é certeza, é convicção. Não havia dúvida no coração de Jó. Em meio à luta, em meio ao desprezo, em meio à humilhação, Jó tinha uma confiança que de uma certa forma está rara nesses dias. E a confiança que Jó tinha era uma confiança que foi fortalecida em meio ao sofrimento, sim ou não? Quando você pega o livro de Jó, você vai ver o que o autor traz, descreve quem era Jó. Humilde, temente a Deus, se desviava do mal, não é verdade? Vai trazer os adjetivos. Mas lá no capítulo 42 do mesmo livro de Jó, Jó vai dizer assim: eu o conhecia de apenas ouvir falar, mas agora os meus olhos, aleluia, te veem. Então, de uma certa forma, o sofrimento gerou uma confiança além do que Jó já tinha em Deus. Então, o sofrimento também vai produzir confiança em Deus. O sofrimento também vai nos preparar para confortarmos outras pessoas. As suas experiências no passado, de uma certa forma, após vitórias e conquistas, você vai declarar para alguém: olha, eu já passei por uma situação igual ou semelhante, e eu superei, eu consegui sair desse momento difícil, fazendo assim, assumindo essa postura diante de Deus. Então, o sofrimento nos traz um posicionamento de ensinar, compartilhar com o outro vitórias e experiências. O sofrimento, ele vem acompanhado também de esperança. E nós sabemos que a nossa esperança, ela não morre. Fala para o irmão: irmão, a nossa esperança. Irmãos, vocês estão aí? Quantos estão comigo, irmão? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Fala para o irmão: você está com sono? Aqui não é lugar de dormir. É para dormir em casa, irmão. Você dorme aqui, chegar em casa, você não vai ter sono, irmão. Então dorme em casa. Amém? É porque, irmão, a gente está num corre-corre tão frenético, que quando a gente chega na igreja, aí cantando aquela música: junta os pedaços do meu ser, não é verdade? A gente está correndo demais, irmão. Tem uma música do Armando Filho que diz assim: pare um pouco em meio ao corre-corre da vida, irmão. Irmão, quem corre demais se cansa. Eu sou meio assim elétrico, sabe, irmão? Acho que já deu para perceber, né? Sou meio elétrico assim nas minhas coisas. Eu conheço algumas pessoas que também são assim. Irmão, às vezes a gente corre só atrás do vento, se cansa. Entendeu? Porque devagar também se chega.
por favor, irmão, também não seja uma tartaruga, né? Porque tem uns que vai se arrastando, dá uma impaciência, né? Então, vamos encontrar o equilíbrio, amém? Então, o sofrimento, ele nos faz contemplar também, ele vem acompanhado de uma esperança, mas não uma esperança qualquer. Nos faz ter uma esperança naquele que vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Nos traz esperança naquele que é a própria esperança da vida do cristão, Cristo, amém? O sofrimento, ele traz uma graça que, onde o Senhor diz: filho, a minha graça te basta, em meio à dor. Se há um homem que a gente pôde ler sobre a vida dele, e que em meio às lutas ele vai dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele não vai morrer coroado, ele não vai morrer sentado num trono, ele não vai morrer rodeado de amigos, ele não vai morrer com bens, com riquezas, com glória, ele vai morrer de forma cruel, mas ele continua firmado, porque ele sabia que o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo diz: combati o bom combate. Irmão, combater o bom combate é para aqueles que têm certeza de que em todas essas coisas nós já somos mais que vencedores. Ele encerra a carreira, ele diz: estou terminando a minha caminhada, mas eu não desisto. Eu vou guardar algo que podem tirar a família, pode tirar os bens, pode tirar a minha vida, mas não vão tirar o bem mais precioso que eu tenho, a minha fé em Jesus. Por isso que a minha fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer, irmão. Eu aprendi, aleluia, a te adorar não pelo que tu fazes, Senhor, mas pelo que tu és, aleluia. Então o sofrimento nos faz entender que a graça do Senhor, ela é suficiente. O sofrimento também vai trazer o amparo divino. O Senhor nos sustenta com a destra fiel de suas mãos, amém? Quantos são sustentados pela destra fiel do Senhor? Amém? Você pode celebrar o Senhor, você pode dar glória a Deus por isso. Sim, Senhor, eu sei que as tuas mãos estão sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, e que o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, e nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, aleluia. Irmão, nós precisamos aprender a liberar palavras, celebrar ao Senhor. E o sofrimento também, irmão, ele nos prepara, aleluia, para um futuro, não que eu planejei, porque o Senhor diz: eu que sei, não é você que sabe. Fala para o irmão: sabe de nada, você. Quem sabe é o Senhor, é o futuro que Deus diz: eu sei que pensamentos têm um vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para lhes dar, vos dar o futuro, aleluia. Irmão, só quem pode dar futuro é aquele que está com ele na sua mão, é Deus. Por isso que ele diz que pode dar, porque ele tem o futuro, ele já está lá. E nessa noite eu queria falar, irmãos, sobre 3 origens desse sofrimento. Pastor, como assim? Irmãos, o sofrimento ele tem causa em pelo menos 3 lugares. Primeiro, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 27, a gente vai ler um pouquinho de Bíblia, amém? Quem gosta de ler Bíblia, irmão? Quem leu hoje? Aleluia. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu não sei se vocês já observaram que quando eu estou ministrando, eu falo muito mais da Bíblia do que de mim mesmo, de experiências, porque é essa palavra que nos santifica. Amém? Então vamos ler o seguinte, 2 Samuel 11, capítulo 1 em diante. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu aonde? Davi não foi para a guerra, irmão. Olha o que o texto, guarda bem isso aí, porque nós vamos falar 3 origens do sofrimento. Então olha o que o texto está dizendo, volta um pouquinho.
na primavera, época em que os reis faziam o quê? Faziam o quê, igreja? Davi deveria estar onde, igreja? Guerreando. Davi ficou aonde? Em casa. Continua, versículo 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Então Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. Joabe o enviou. Ele estava na guerra. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e seus soldados e como ia a guerra. Ele disse a Urias: desça até a sua casa e lave seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do seu senhor e não desceu para casa. Então, vocês conhecem a história? Davi era para ir para a guerra, não vai para a guerra, vai para a sacada do palácio, ele vê uma mulher, Batseba, ele se encanta por ela, manda buscar, se deita com ela, e agora essa mulher manda um recado para Davi dizendo que está grávida. Quem é Batseba? É a mulher de Urias. Manda buscar Urias. Eu vou enganar esse cara, diga ele que vem, ele vem, vai para casa, deita com tua mulher, porque aí eu vou criar um cenário de que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Só que Urias volta, recebe o comando do rei, vem, mas não vai para casa, ele dorme na porta do palácio. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias: você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, o meu senhor, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessa. Então, olha a cabeça do cara, irmão. Eu não posso fugir do meu propósito. Então Davi disse a Urias: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Então Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na esteira com os soldados do seu senhor e não foi para casa. De manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias. O cara recebe uma carta de sentença, tá? Vai entregar o seu capitão, que é Joabe, que é para colocar ele mesmo na frente de batalha, para ele morrer. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente onde o combate estiver mais violento. Então recue para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os melhores soldados do inimigo. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram. Entre eles morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas do muro? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubissete, não foi uma mulher que do muro atirou nele uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto do muro? Se ele perguntar isso, diga-lhe: morreu também o teu servo Urias, o hitita. Ou seja, Joabe passa a se envolver num plano, de uma certa forma, né, elaborado por Davi, para que Urias fosse morto. Continua, irmão. O mensageiro partiu e ao chegar,
contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto do muro contra os teus servos e mataram algum deles. Morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi então disse ao mensageiro: diga a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. Diga isso para encorajá-lo. Digo isso para encorajá-lo, né? Quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi enviou mensageiros que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. É um texto bem extenso, uma história bem extensa, né? Dessa narrativa, dessa história de Davi, em que ele se deita com a mulher de Urias, o hitita. Ela engravida e agora Davi monta um plano para que Urias morresse. Viesse primeiro deitar com sua mulher. Como ele não faz isso, ele agora monta um plano para que Joabe colocasse Urias na frente de batalha. E ele vai na frente de batalha e o que acontece com ele? Ele morre. E agora Davi está dizendo: agora eu estou fundamentado, eu estou liberado, ninguém vai descobrir o meu pecado, eu agora estou livre para tomar, até porque o rei, quando uma mulher ficava viúva, o rei poderia tomá-la para si. Então o rei disse: eu estou legalizado. Fala para o teu irmão assim: as suas escolhas determinam o seu destino. Então, pastor, o que é que isso tem a ver com o sofrimento? Se você for para a narrativa da história de Davi, que era homem segundo o coração de Deus, você vai ver que o fruto desse relacionamento morreu. Depois você vai ver o filho de Davi querendo deitar-se com a irmã, com a filha de Davi. Depois você vai ver o filho de Davi se levantando para tomar de Davi o poder. Você vai ver muito sofrimento. E de onde se originou esse sofrimento? Escolhas. Fala para o teu irmão assim: cuidado com as suas escolhas, pois as nossas escolhas determinam o nosso destino. Muito do nosso sofrimento não é diabo, não é Deus, são escolhas erradas. Escolhemos de forma precipitada, não buscamos em Deus a direção, escolhemos pelas emoções, pelas circunstâncias, pelos momentos, e aí nós trazemos para nós sofrimento. E é interessante, irmãos, que escolhas erradas não somente trazem sofrimento sobre a sua vida, mas também sobre a sua casa e sobre aqueles que estão perto de você. Há problemas que são derivados de escolhas nossas que nós fizemos, que causam malefícios que se estendem por gerações. Escolhas erradas nos levam ao sofrimento. Veja que o texto começa dizendo que no tempo em que os reis iam para onde? Para onde, igreja? Eu quero ouvir vocês falarem bem alto. No tempo em que os reis iam para... Davi estava onde? Tem muita gente escolhendo estar no lugar onde Deus não quer que ele esteja, só porque ele é agradável. Acha que já está consumada a vitória, acha que não precisa mais guerrear. Fala, irmão, fala para o irmão: essa tua batalha, irmão, só acaba quando Jesus voltar, querido. Por isso que a Bíblia nos descreve como verdadeiros soldados. Precisamos usar bem as armaduras do bom soldado. A Bíblia nos coloca, faz uma analogia daquele que serve a Deus como um soldado precisa estar preparado. Lembra de Neemias, quando ele volta para reconstruir os muros? O que é que ele faz? Antes de reconstruir os muros, ele faz uma análise do ambiente. À noite, ele observa a situação, ele monta uma estratégia, e cada família vai trabalhar agora para restaurar uma brecha. E como é que os sacerdotes, os pais de família, os guerreiros trabalhavam na reconstrução desses muros, dessas brechas? Com uma mão eles estavam com as suas espadas,
Com outra mão eles tapavam as... Uau! Irmão, se você coloca as duas mãos na batalha, você fica desprovido. Isso tem a ver com vigilância. Se você estiver vigilante, se você estiver atento, se você estiver conectado com o Senhor, se você estiver na dependência plena de Deus, irmão, nos tempos de guerra você não fica em casa. Nos tempos de guerra você está onde? Guerreando. E por onde? Pergunta para o irmão, eu lhes faço uma pergunta. Pergunta para o irmão de forma muito carinhosa. Irmão, por onde você tem andado? O que é que você está fazendo nos dias de batalha? Cadê você guerreando? O que é que você tem feito da sua vida? O que é que você tem semeado? Você não está entendendo que o diabo está te distraindo para te tornar presa fácil? Que quanto mais, irmão, você desobedece, você fica fora do lugar, você fica sem cobertura. Davi se julgou: eu não preciso mais batalhar, eu tenho um exército forte. Irmãos, todas as vezes, irmãos, quando nós entramos numa zona de conforto, há uma tendência de nós fazermos o quê? Cochilarmos. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate. Pergunta para o irmão: você tem combatido o bom combate? Ou você tem fugido, você tem se escondido, você tem entrado numa zona de conforto, você tem procurado viver o seu bel prazer? Ei, fala para o irmão: ei, soldado, Deus te chamou para guerrear. Depois não vem reclamar não, irmão. Depois não vem dizer: pastor, ora por mim, pastor, levanta a igreja em oração, pastor, eu preciso de um clamor. Onde você estava durante a guerra? O que você estava fazendo nas suas batalhas? Descansando? Passeando? Irmão, passear não é pecado. Quem gosta de passear é aqui. Se quiser comprar uma passagem para mim, ó, eu viajo na hora. Se Deus me der bênção para ir, eu vou, irmão. E olha que eu gosto de viajar pelo Brasil e para fora do Brasil. Não conheço a Europa. Se quiser me abençoar com uma viagem para a Europa, irmão, aleluia. Mas se você não me abençoar com uma viagem para a Europa, eu vou do mesmo jeito. Nós estamos planejando um dia chegar na Europa. Mas eu entendo que passear, irmão, se divertir, numa casa de praia, numa casa de campo, sabe, isso não é pecado, porque foi Deus quem deu, amém? Um carro bom, sabe, ir para um restaurante, irmão, isso é muito bom. Não na hora das batalhas, irmão. Tem os tempos de guerra. Todo exército, quando vai para a guerra, ele monta acampamentos. Há soldados que vão para frente, batalham, se cansam, eles voltam para descansar, renovar as forças e vão para a guerra novamente. Tem gente que quer ir para a guerra fraco, desarmado, sem preparo, vai ser presa fácil. Davi julgou estar pronto. Então, qual é a origem desse sofrimento de Davi? Qual a origem de toda essa problemática no reinado de Davi? Qual a origem de todo esse problema na família de Davi? Qual, igreja? Escolhas. Sim ou não? Vocês estão aí, irmãos? Eu acho que vocês estão meio longe. Está meio assim no mundo da lua. Irmão, está acabando um ano, não é a vida não, viu? Cuidado, não se conecta muito com o final do ano não, porque seja conectado com os céus. Então, qual a origem do sofrimento de Davi, irmãos? Qual, igreja? As suas escolhas. Vou perguntar novamente, porque agora desfilou e vai responder bem bonito. Qual a origem do sofrimento de Davi? Então repete: as minhas escolhas são fundamentais, determinantes para o meu destino. Você está entendendo isso? As suas escolhas determinam o seu destino. Então o que eu vou viver amanhã é fruto do que eu estou semeando hoje. O que é que você está fazendo da sua vida? Você está investindo na sua vida profissional? Você quer melhorar de vida financeira? Você tem se qualificado para isso? Você tem investido na sua vida com Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem participado dos cultos? Você está em comunhão com a igreja? Irmão, nós precisamos investir nisso, irmão. Eu quero me formar num curso tal. Você se matriculou pelo menos? Você tomou uma atitude? Você se prontificou a mudar de vida? Irmão, para de fazer projetos de final de ano. Irmão, desculpa,
É uma mesmice. Chega dezembro, final do ano, virada, aí eu vou me vestir de branco, que traz esperança. É macumba, irmão. Eu vou me vestir de amarelo para atrair dinheiro. Isso é macumba. Irmão, eu não preciso me vestir de uma cor para atrair a bênção de Deus, irmão. Porque o meu Senhor é dono da prata e do ouro. Eu não preciso me vestir de branco, embora eu esteja de camisa branca hoje. Mas o meu Senhor é o Jeová Shalom, o Deus de paz. Então o que eu preciso é alinhar a minha vida, o meu coração com Deus. Entendeu, irmão? Eu preciso buscar o Senhor. Senhor, o que é que você quer para mim nesse novo ano? O que é que você tem para mim como direcionamento? O que é que o Senhor quer que eu faça? E não sair estabelecendo projetos para depois pedir o aval de Deus, que talvez Deus não assine. Muitos de nós fazemos uma série de projetos. Deus, está aqui o meu projeto de ano 2025. Como é, amigo? Rasga. Está fora esse projeto. Não serve. Isso é o desejo do seu coração. Fala para o irmão, e cuidado, irmão, porque o coração é enganoso. Não faça projetos segundo o seu coração. Não faça projetos segundo as circunstâncias. Faça um projeto, materialize um projeto que Deus dos céus estabeleceu para você nesses dias. Aleluia. Se vai aplaudir, aplaude adorando a Deus. Celebra o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Lembra de Noé? Lembra de Noé? Noé fez um projeto de uma arca. Foi assim, igreja? Quem deu o projeto, irmão? Quem deu o projeto, igreja? Fala, Deus, eu preciso de um projeto novo. Eu preciso de um projeto que venha de cima para baixo. É um projeto que brote de dentro para fora. Não é um projeto meu, não são as minhas escolhas. Eu quero viver segundo o que o Senhor tem para a minha vida, para a minha história, para a minha casa, para a minha família. Eu quero viver algo novo, porque eu sei que o Senhor é o Deus de coisas novas. Eu cansei de fazer as minhas escolhas. Por isso nessa noite eu abro mão das minhas escolhas para viver o que Deus tem para a minha vida, para a minha história e para a minha casa. Aleluia. É isso, irmão. Aleluia. As nossas escolhas, elas trazem algumas denúncias. Primeiro, ela denuncia quem nós somos. Sabia disso? Quando você faz escolhas, você está denunciando, revelando quem você é. Quer conhecer uma pessoa? Observe as escolhas dela. Observe a vida, o caminhar, o comportamento dela. As nossas escolhas nos revelam quem são os nossos amigos, sim ou não? Se você escolhe amigos errados, ambientes errados, meu Deus, misericórdia. Meu amigo, irmão, não chama todo mundo de amigo não, por favor, irmão. Nós criamos, sabe, uma linguagem, meu amigo, não, que meu amigo, irmão. Urias era amigo de Davi, o que o amigo dele fez com ele? As nossas escolhas nos levam a estilo de vida, a sua vida é fruto das suas escolhas, sim ou não? Sabia que o seu calçado, eu trabalhei com sapato há alguns anos. Sabia que o seu sapato revela o seu estilo de vida? Sabia disso? A sua roupa revela o seu estilo de vida? Então, irmão, as nossas escolhas, sabe, elas vão revelando quem nós somos, como vivemos e onde desejamos chegar. Então, cuidado com as suas escolhas. As nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. Permita-me fazer essa referência. Eu queria celebrar o Senhor pela vida dela. Porque, irmãos, há 5 anos atrás, lá no outro lado, essa garota, ela não estava nem com o ensino completo. E hoje ela está formada em psicologia. Emily, glória a Deus, amém. Toda a glória a Emily seja dada ao Senhor. Toda a honra, todo louvor seja dado ao Senhor. É possível sim, irmão. Então você precisa começar a fazer escolhas certas. Porque se você faz escolha certa, não quer dizer que vai ser fácil. Mas você vai chegar lá. Amém? Você vai chegar lá. Então, ela está definindo o futuro. Ela fez uma escolha, ela pagou um preço, passou um processo. Fala para o próprio irmão, ei, Deus está te esperando, quais são as suas escolhas? Você tem feito a sua vida. Abra aí Deuteronômio, por favor, 11:26.
prestem atenção. Ponham diante de vocês o quê? A bênção e, versículo 27. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Ou seja, Deus coloca sobre nós o poder de nós escolhermos, sim ou não? Ele coloca dois caminhos, bênção e maldição. Aí ele diz assim: escolhe tu, porém, a vida. Fala para o irmão, o nosso Deus é um Deus geracional. O que é isso, pastor? É um Deus que se estende, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado, a sua bondade se estende de geração em geração. Amém? Aí olha o que ele diz: eis que ponho sobre vós dois caminhos, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe tu, porém, a vida, para que vivas tu, e não somente tu, mas tu e a tua descendência. Os irmãos, prestem bem atenção. Eu costumo dizer: eu ando, meus filhos correm e meus netos voam. Aleluia. Vocês não entenderam não, mas eu já tomo posse dessa palavra na minha vida. Eu ando, meus filhos correm, meus netos voam. Meu Deus é um Deus geracional. É o Deus que traz vidas, não só sobre mim, mas não somente sobre os meus filhos e meus netos, traz sobre a minha descendência, irmão. Aleluia. Irmão, por isso nosso Deus não é um Deus do passado. Quem vive no passado é museu e Satanás, que vive acusando. O nosso Deus é o Deus do futuro, é do presente e do futuro. Ele diz: o futuro que eu tenho guardado para você. Aleluia. Então Ele abençoa não o meu passado, porque meu passado já passou, irmão. Ele abençoa a minha descendência, irmão. Amém? Então, as nossas escolhas atraem as bênçãos de Deus, se forem corretas, alinhadas com os céus, sobre a nossa vida. Então, a primeira origem do sofrimento é as nossas escolhas. Quem já sofreu por ter feito uma escolha errada? Levante a mão. Eu acho que todo mundo, né? Em algum momento fez alguma escolha errada. Agora, quem já usufruiu de bênção de ter feito uma escolha certa, irmão? Meu Deus, aleluia. Então guarda aí, irmão. Muitas vezes uma pessoa está sofrendo, um cidadão está sofrendo. Por que fulano está sofrendo? Pelas escolhas dele. Ele escolheu. Lembra do filho pródigo? Ele sofreu por quê? Ele escolheu. Entendeu? Então, cuidado com as suas escolhas. Abra aí agora, por favor, Mateus capítulo 17. Capítulo 21. 17 do 14 ao 21. 17 do 14 ao 21. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Jesus fez o que, igreja? Uau! Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou o quê? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. 21? Foi o que o 21 que nós lemos? Foi isso? Tá. Então vejam bem, o texto mostra aqui o quê? Um jovem que vivia o quê? Possesso, endemoniado. Se jogava no fogo, se jogava na água. Eu pergunto, ele escolheu viver assim? Sim ou não, igreja? O pai dele escolheu aquilo para ele? A Bíblia diz: vós que sois maus,
sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, vosso Pai Celestial. Então, há escolhas, há sofrimentos que são fruto das nossas escolhas. Nós vimos isso aqui. Agora, há sofrimentos, irmão, que é coisa do capeta. Entendeu? É coisa do capeta. E não adianta eu querer levar para médico, psicólogo, psiquiatra, que não vai resolver. Entendeu? Não adianta. Eu vou gastar dinheiro, leva para um centro de recuperação. Não vai não, irmão. Não tem batalhas que você não vai precisar guerrear. O Senhor diz, fica aí quieto. Mas tem batalhas que você vai ter que ir para a luta, irmão. E você vai ver que os discípulos vão ser frustrados porque eles não conseguiram repreender esse mal. Então, um sofrimento que aquele jovem vivia, e não somente ele, mas trazia uma perturbação para o seu pai, para a sua casa, para o lugar onde ele estava. Sim ou não? As pessoas que olhavam para aquele jovem ficavam horrorizadas, temerosas, porque eles estavam o quê? Eles estavam o quê? Endemoniado. Ele estava possesso. Ele estava cheio de demônio, irmão, e não adianta a força. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são os nossos músculos, não são armas de fogo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para a destruição de quê? Irmão, era uma fortaleza, sim ou não? Era uma legião, demônios que estavam sobre a vida daquele jovem. Então a causa, a origem do sofrimento daquele jovem era o que, igreja? Espiritual. A primeira causa do sofrimento da história de Davi eram as escolhas que ele fez, sim ou não? Mas agora é uma causa espiritual, e isso tem a ver com discernimento. Era um garoto possuído pelo maligno, era um menino que era lunático, né? O mal o acompanhava. E agora, pastor, como vencer esse sofrimento? Como superar esse momento de sofrimento e de dor? Irmão, tem que ter autoridade espiritual. Por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos: até quando eu vou estar com vocês, ó crente mingau? É assim, irmão, que só vai para a igreja e acha que é suficiente. Quando vai, não lê Bíblia, não faz jejum, não ora, não tem devocional com Deus, vive uma vida superficial. Irmão, você vai bater e não vai se abrir, vai atrair sofrimento, e você vai viver sofrimento na sua casa, na sua família, e você não vai conseguir superá-los, porque existe uma batalha espiritual. Fala para o irmão assim: as coisas do Espírito, uau, aleluia, só podem ser vencidas no Espírito. Por isso que a Bíblia diz assim: ei, experimente as coisas do Espírito. É assim? Não, a Bíblia diz: andai, vivei, andai em Espírito. Aleluia. Irmão, sofrimentos espirituais só podem ser vencidos em batalhas espirituais. Pergunta para o irmão: e você é soldado, onde está? Está guerreando no Espírito? Bom, a cada 15 dias nós temos a fornalha. A propósito, terça-feira tem. Não é isso? Estou certo? Terça-feira tem fornalha. E o que é fornalha? É um tempo que nós nos reunimos aqui orando, irmão. Nós temos orado por você, nós temos orado pela sua casa, nós temos orado pela sua família, nós temos orado pelo Brasil, nós temos orado por esse bairro. E você onde está? Vamos vencer, sabe, onde nós estamos com muito dinheiro, não com investimentos. Tudo isso é importante, mas tem batalhas nesse bairro que são espirituais, irmão. Só, joelho dobrado e oração, e vai trazer resultado. Então tem sofrimento que não adianta você querer vencer com a força, com o seu dinheiro, com as suas habilidades. Há sofrimentos que são originários, tem a origem no capeta, no coisa ruim, e você tem que travar uma batalha com ele, com os principados, com as potestades. E tem crente, irmão, que tem medo do capeta, por isso não quer entrar nessa batalha, prefere viver no sofrimento do que entrar nessas batalhas. O Senhor diz assim: eis que vos dou
autoridade. Eis que vos dou poder. A questão é que nós não nos apropriamos do poder. E o inimigo fica cirandando dentro da nossa casa, sim ou não? Quantas vezes o inimigo tem cirandado dentro da nossa casa? Ei, meu irmão, é tempo de você se levantar da autoridade que o Senhor te deu, com discernimento espiritual, e dizer: ei, Satanás, na minha casa não, na minha família não, porque aqui tem dono, aqui quem governa, quem reina é Jesus, o Rei dos Reis. Você pode celebrar a Jesus, você pode adorar a Ele, aleluia. Ei, irmão, desperta, igreja, desperta, se aproprie da autoridade. Discernimento. Discernimento no Senhor. Andai em espírito. Viva em espírito. Você vai ter discernimento. Pedro, cheio de bondade, cheio de boa intenção. Deixa eu te falar, irmão, o inferno está lotado de boas intenções. E boas intenções é um ditado popular que diz que o inferno está lotado, irmão. E Pedro, cheio de boas intenções, dizendo: não, Jesus, isso não vai te acontecer não. Isso não pode acontecer com você não, você não vai morrer. Na mesma hora, Jesus olhou para ele e disse: Satanás, apartai-vos de mim. Você está entendendo, irmão? Discernimento, igreja. Discernimento é para discernir coisas espirituais, irmão. É coisa que os olhos humanos não veem. É coisa que humanamente você não consegue identificar. Mas no Espírito Deus te revela. Agora eu te pergunto: como Deus vai te revelar coisas espirituais se você anda na carne? Como é que você vai ter discernimento se você vive cumprindo os desejos da carne? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o amor do Pai? Quem é o amor do Pai, igreja? Jesus. O amor do Pai não está nele, Cristo não está nele. Se Cristo não está nele, ele vai ter discernimento? Não vai ter. O que é que o inimigo vai fazer? Vai cirandar a casa dele, vai perturbar a casa dele, vai trazer possessão sobre aquela família. Vai ser uma família possessa, uma família destruída, uma família arruinada. Por isso você vê tanta desgraça: pai matando o filho matando o pai, matando o irmão, uma briga, uma contenda, uma confusão. Demônios que se instalaram. E você quer vencer na justiça. Vou meter um processo nele, eu vou pegar ele. Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades, irmão. Então fala para o irmão: você sabia que você tem uma luta, irmão? E o que vai ser determinante para você vencer é o nível de intimidade que você anda em espírito com o Senhor. Se você é raso, se você é um crente mingau, papinha, você vai já estar dominado, irmão. A música que o demônio canta está dominado, está tudo dominado. E está mesmo. Sai para lá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, sim ou não? Estavam com Jesus, vendo milagres, as maravilhas de Jesus. Ah, pastor, estou na igreja. Irmão, estar na igreja não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Entendeu? Você precisa desenvolver. Repete comigo: eu preciso desenvolver nesses dias um nível de intimidade espiritual, para ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Você está entendendo isso? Se você não tem intimidade, você não tem discernimento. Se você não tem discernimento, você é escravo do capeta. Pastor, eu não sou escravo do capeta não. É, porque não tem andado em discernimento. Pastor, lança essa palavra, não é palavra não, irmão, isso é verdade. Muitos de nós estamos achando que Deus está se alegrando. Deus está se alegrando porque a gente se reúne e faz um cultozinho, canta um louvorzinho, aleluia, faz uma pregaçãozinha, Deus está satisfeito. Deus tem dito assim: olha, irmãos, meu Deus, não suporto mais, estou cansado das vossas reuniões solenes, que vocês chamam, do vosso queimar de gordura, dos vossos sacrifícios. Eu não suporto mais, cheira mal diante de mim. Irmãos, Deus está nos convidando nesses dias a um tempo de santidade, irmãos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, quando eu entro numa vida de intimidade, eu me afasto do pecado, logo eu sou santificado no Senhor. E quando eu sou santificado no Senhor, irmão, deixa eu te falar, Deus me delega autoridade.
Então, sofrimentos que Deus vai falar para mim que é demônio, o que é que a gente vai fazer? Vai lá em nome de Jesus. E vai expulsar, irmão. E vai dizer: Satanás, aqui não. Aqui tem governo. Aqui tem reino de Deus sobre essa casa, sobre esses negócios, sobre meu casamento, sobre meus filhos. Pastor, meu filho está rebelde. É, está na guerra espiritual, irmão. Vai orar. Vai orar. Eu não vou resolver teu problema não, irmão. Não vou resolver. Porque problemas espirituais só são resolvidos com batalhas espirituais. Você está entendendo? Aí você corre da batalha e quer jogar a tua guerra para mim. Sai para lá, irmão. Eu luto as minhas guerras, vou lutar as tuas não, irmão. Agora, se você quiser lutar junto comigo, a gente se junta e luta junto. Agora, tu quer jogar o teu fardo para mim, quem leva a fardo é Jesus, irmão, não sou eu não. Entendeu? Então, há sofrimentos que são ocasionados, originados no reino espiritual. É coisa do capeta, irmão. Então, você tem que resolver de forma espiritual. Amém? Então, problemas que são originados por escolhas erradas, eu vou sofrer as consequências e me posicionar. Problemas que são originados por reino espiritual, eu preciso entrar na intimidade com Deus para solucioná-los. Mas também tem problemas, para a gente encerrar, que está lá em João, por favor, capítulo 9. Versículos de 1 a 5. Depois nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, alguns versículos. Primeiro vamos lá para João 9, de 1 a 5. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, em outras traduções, mestre, quem pecou? Fizeram uma pergunta a Jesus: este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então, segura aí. Então, viram um cego de nascença e perguntaram a Jesus: por que ele está cego? Porque ele veio ao mundo cego. Será que foram escolhas erradas? Ou são problemas espirituais? Ou é coisa do capeta que deixou ele cego? Veja o que o texto vai dizer. Versículo 3. Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais. Eu acho que se eu fosse embora, você já teria entendido qual ter sido a origem do sofrimento. Primeiro são as nossas escolhas. Segundo são demônios. Nós precisamos entrar em batalha espiritual. Mas tem sofrimentos que não são escolhas e não são demônios. Você está entendendo isso? Como estão entendendo essa palavra nessa noite, irmão? Olha o que o texto está dizendo. Ele não está assim pelos pecados dele. Então, para aí, não é fruto de pecado. Não é uma batalha espiritual. Nem pelo pecado dos seus pais. Então, os seus pais também não tiveram culpa. Seus pais não pecaram para ele ter nascido assim. Aleluia. Mas, para que se manifestasse nele o quê? Fala para o irmão do teu lado. Tem guerras, tem sofrimentos, que foi Deus que permitiu, porque Ele tem glória que Ele quer revelar na sua vida, irmão. Entendeu? Vamos continuar o texto. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos lá para 1 Samuel, por favor, capítulo 1. 1 Samuel, versículo 5. Vamos ler um pouquinho antes só para a gente entender. Vamos ler o versículo primeiro, né? Para a gente entender um pouquinho dessa história. Havia certo homem de Ramantaim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf.
ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Num dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava. Mas o Senhor... Aleluia. Olha o texto dizendo: mas o Senhor, Senhor com letras garrafais, mas o Senhor a deixara. Meu Deus. Posso encerrar a palavra? Eu acho que é suficiente. Porque esse texto, ele vai trazer a confirmação de que a terceira origem do sofrimento não são escolhas, não são guerras espirituais, coisa do capeta, não, mas é o próprio Deus que permitiu. O primeiro texto que nós lemos de João diz que o jovem cego de nascença, não foi culpa nem dele nem dos seus pais, mas aquilo aconteceu para que a glória de Deus fosse revelada. No caso de Ana, Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha 2 filhos, fazia ciúme a Ana, e Ana era estéril, mas ela não tinha uma esterilidade que foi desenvolvida ao longo da sua vida. A esterilidade de Ana foi causada por Deus. Eu acho que você não entendeu. Eu vou dizer, diga para o irmão do seu lado assim: quando Deus fecha uma porta, irmão, não tem oração, não tem choro, não tem batalha que abra, porque Ele só abre no tempo dEle, porque Ele tem propósito daquela porta que Ele fechou. Você está entendendo? Fala para o irmão: Deus não faz nada sem que não haja um propósito para ser revelado. Muitos de nós não entendemos, pastor, porque eu estou passando por isso. Eu sou fiel ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum, pastor. Deus sabe o quanto meu coração está conectado com Ele, mas a minha casa está vivendo um tempo difícil, pastor. Está faltando azeite, eu só tenho um pouquinho, eu vou morrer. Eu e meus filhos, os homens estão vindo buscar, os meus filhos vão ser levados como escravos. Tu sabe que o teu servo era fiel a ti. Deixa eu te falar, irmão, quando você entende que a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável, você descansa. A questão é que nós não conseguimos descansar porque nós não estamos atentos à vontade de Deus. Nós queremos as nossas vontades, as nossas escolhas, do nosso jeito, do nosso modo, do nosso modelo, do nosso tempo. Sim ou não? Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso tempo, irmão. Você sabe quem nasceu de Ana e se tornou profeta e ungiu aquele que seria rei de Israel, e que não somente isso, lá na frente vai ser chamado que Jesus é a raiz de Davi. Você sabe quem foi que nasceu? Samuel. Você está entendendo, irmão? Então há sofrimentos na nossa vida que Deus permite, Deus cria, Deus gera para que a glória dele seja revelada em nós, irmão. A Bíblia diz que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, por favor, quando estiver passando por um sofrimento que foi Deus quem permitiu. E tem outro caso, Jó. Lembra de Jó? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se afastava do mal. Jó, quando os filhos dele terminavam as festas, o que é que Jó fazia? Sacrificava ao Senhor, porque dizia no seu coração: quem sabe um dos meus filhos tenha pecado, então está aqui seu sacrifício, a oferta pelo pecado, pela culpa. Então Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal.
Aí Satanás, coisa ruim, vai lá. E os anjos foram se apresentar diante de Deus. E Satanás vai no meio. E Deus diz assim: de onde vem Satanás? Ele diz: venho de rodear a terra e passear por meio dela. Passear pela terra e rodear por ela, né? Aí ele diz assim, o Senhor disse: está vendo meus servos Jó? Porque Jó fazia diferença, irmão. Jó fazia diferença na terra, a ponto de chamar a atenção dos céus e do inferno, irmão. Meu Deus. Pergunta para a pessoa do teu lado: você está fazendo diferença onde você está, irmão? Ou você só é mais um onde você vive? Será que você faz a diferença na sua casa? Será que as pessoas olham para você e veem Cristo em você? Será que você tem feito a diferença no seu trabalho e no seu casamento? E nos seus negócios? Será que as pessoas têm visto Deus em você? Então, Jó fazia diferença, irmão. Porque ele era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Aí Satanás vai dizer assim: também tu tem cobrido Jó de bênçãos e riqueza. Olha a vida de Jó como é boa. É uma vida mansa. Tem tudo. Deus conhecia o coração de Jó, irmão. Aí Satanás diz assim: vou eu tocar nele, tirar tudo que ele tem. Aí Deus disse: não, é assim não. Vai lá. Eu te autorizo a provar o meu servo Jó. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Entendeu? E aí Satanás vai. E Satanás quer tirar a vida de Jó. Deus diz: não. Então quem provocou aquele sofrimento? Quem, igreja? Deus. Entendeu? O que eu faço hoje, diz o Senhor. Pega isso aí, igreja. O que eu faço hoje você não sabe. Porque você vive pelo hoje. Mas amanhã eu vou te revelar. Sabe, há situações na vida da gente, tem amizades que Deus tira do nosso meio, que a gente fica reclamando, chorando. Deus, por que você tirou fulano da minha companhia? Por que você tirou fulano do meu ciclo de amizade? Deus está dizendo: filho, você só vê a aparência, eu vejo o coração. Tem lugares que Deus fecha as portas para a gente não entrar mais. E você não vai entrar não, irmão. Até o tempo em que Ele estabelecer que é hora de você voltar. Quando eu saí do emprego, eu lembro do banco, eu disse: meu Deus, e agora como vai ser? Acostumado, eu já estava trabalhando no banco 12 anos, tinha trabalhado no banco 6 anos, e agora mais 6 anos, 12 anos de banco, né? Então minha vida era banco, bancário. Então, e agora? Estava tudo normal, tudo bom, hein? Trabalhava no banco, né? Recebia o meu dinheiro, né? Naquela época, eu não sei hoje como é que está bancário, mas o salário era pouco confortável, tinha ticket de alimentação, ticket de refeição, até auxílio creche eu recebia. Então a escola de Mateus era pago pelo banco. Final do ano o banco dava presente. Chegava final de ano, eu tinha salário, 13º, juntava com minhas férias, PL, participação nos lucros. Irmão, a barriga ficava cheia. O negócio era bom. Então estava uma maravilha, irmão. Aí começou uma onda de demissão no banco. E vai a primeira leva, a cabra vai comer, né? O pessoal diz assim, né, no trabalho, né? Aí saiu a primeira leva, mas eu fiquei. Passou a segunda onda, levou outro monte, mas eu fiquei. Na terceira onda, eu não fiquei. Eu fui demitido. E agora a cabeça, irmão, bancário. Alguém aqui já foi bancário? Trabalhou em banco? Não? Graças a Deus. Porque bancário só sabe trabalhar em banco, não sabe fazer outra coisa. Pode observar que todo bancário, quando sai de banco, monta um negócio, quebra. Porque ele acha que a facilidade do comércio é a mesma do banco. Ele está acostumado a trabalhar com o dinheiro do banco. Ele acha que agora trabalhar com o dinheiro dele é fácil. Ai, irmão, não sabe de nada, inocente. Então, irmão, eu disse: agora, meu Deus. E as coisas foram ficando ruins. Só que no outro dia, ficava pior. Passava um mês, aquilo que estava ruim piorou. E as coisas foram ficando pior. Até que eu recebi uma proposta para trabalhar. E rejeitei. Fui para missões, passamos um ano em missões, investimos o dinheiro da indenização em missões, voltamos. Quando nós voltamos, e aí nós vamos fazer o que da vida? Eu falei, eu tinha família, contas para pagar. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar
para mim mesmo. No sentido de eu vou ser representante comercial, vou ser vendedor. Porque representante comercial é um nome bonito, né? Que dá um status, a carteira de representante. Vendedor. Eu vou ser vendedor. Deixa eu te falar. Eu louvo a Deus pela posição de vendas. Vou ser vendedor. De verdade. Até porque é uma função que não vai acabar, irmão. Só quando Jesus voltar, irmão. Judas queria vender o céu, irmão. Vendedor é triste. Mas eu sou feliz, eu sou alegre. Porque vendedor dá nó em pingo d'água. Tem vendedor, irmão, que desenha uma vaca na parede, todo dia tira 5 litros de leite. Vendedor é triste, irmão. Mas o que acontece? Aí eu disse, eu não vou trabalhar mais para ninguém. Eu não quero ser mais empregado de ninguém. Eu vou empreender, eu quero trabalhar para mim mesmo. E eu comecei a comprar carteirinhas que eram feitas de forma artesanal. Carteira, bolsas, e a coisa foi indo, foi crescendo, foi evoluindo, né? E eu comecei a comprar a produção do cara que fabricava a bolsa. Ele agora não só me pagava a comissão, mas eu comprava a produção dele. E ele não deu conta, eu comecei a comprar a produção de outra pessoa. Só que lá atrás, quando eu saí do banco, eu pensei que estava acabando. Eu achava que era o fim. Fala para o irmão, quando Deus te colocar na prova, irmão, não é o fim, é o começo. Aleluia, irmão. Não é o fim, é o começo de maravilhas que Deus tem para a sua vida, irmão. Então, por favor, não olhe para as batalhas que Deus te colocou como um fim, mas como um privilégio, uma oportunidade, sabe, de um novo começo, uma nova história que Deus tem para a sua vida, irmão. Então, na verdade, aquilo que parecia ser ruim, aquilo que era o fim aos meus olhos naquele momento, naquele tempo, tornou-se em algo maravilhoso. Você está entendendo isso, irmão? Então, há situações que não são as nossas escolhas. Eu não escolhi sair do banco. Há situação que são problemas espirituais, irmão, não era pecado, eu fui demitido. Mas era um propósito de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? A origem dessas batalhas, da vida desse jovem, da vida de Ana, foram originadas nos céus. E quando nós entendemos esse tipo de origem de batalhas que é Deus quem permite, batalhas que nós temos que guerrear, nós temos que ter convicções conosco, porque nós sabemos que Jericó é a terra que Deus já nos deu. Que as batalhas vão cair, que as batalhas vão ruir, que aquele que é estéril, aquele que não consegue produzir, vai gerar frutos, porque é Deus que no tempo certo vai abrir a madre. Não são suas habilidades, não são os seus conhecimentos, os seus relacionamentos que vão trazer vitória sobre a sua vida, mas é o próprio Deus que estabeleceu um tempo de começar e um tempo de terminar. Ana tinha dores. Saiba que vai chegar um momento que mesmo em meio às batalhas que Deus permitiu que você entrasse, que Deus te colocou, vai chegar um momento que você vai ter dores. Você vai ser humilhado. Se prepare. Você vai ser humilhado. Você vai ser rejeitado. Você vai ser desprezado. Vai doer, porque a dor do desprezo dói. A dor do abandono é muito grande. A dor da solidão é intensa. Mas o Senhor diz: eis que estou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O choro de Ana, irmãos, era tão intenso, que quando o sacerdote passa por ela, a ideia que ele tem daquele sofrimento de Ana, é de que ela estava o quê? Embriagada. E ele vai chamar a atenção dela e vai dizer: mulher, a uma hora dessa tu já estás embriagada. E ela só abria a boca, mas não saía som. Os seus lábios se mexiam, mas não saía voz. Mas ela disse para ele que havia um desejo no coração dela. E ela estava ali falando com Deus. O que é que ele diz? Que Deus conceda o desejo do teu coração. E vocês vão perceber que no ano seguinte Ana volta para adorar, para agradecer a Deus pelo milagre. E milagre esse que depois Ana vai voltar e vai entregar
esse milagre, essa conquista, essa vitória ao Senhor. Porque ela sabia que Samuel não era dela. Samuel foi uma batalha, resultado de uma batalha, que Deus preparou para que ele fosse glorificado. Irmão, Samuel vai ungir reis. Você está entendendo isso? Quando você entende que a batalha que você está batalhando foi uma permissão de Deus, saiba de uma coisa, que você não vai morrer. Você vai ungir reis. Você vai colocar diante dos homens pessoas em lugar de posição, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te separou. Ana, sabendo disso, ela entregou a Deus os seus sonhos. Eu queria nessa noite convidar você, querido, a tentar identificar por que você está passando por essa luta. Qual a origem desse sofrimento? Se foram escolhas erradas. Pastor, e agora? Foram escolhas erradas, pastor. Eu escolhi errado, eu fiz errado, eu me precipitei. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aonde abundou o pecado, irmãos, Deus fez abundar a sua graça. Na verdade, Ele não fez abundar, Ele fez superabundar a sua graça. É muito mais do que abundar. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está sofrendo e você sabe disso, que esse seu sofrimento é fruto de escolhas erradas, entregue a Deus agora, irmão. Peça perdão a Deus.